Boa tarde, boa tarde. Vamos chegando. Vamos para mais uma live número 17 das 20 lives da Nova Educação. A gente tá bem pertinho do final, hein? Estamos chegando e a gente vai continuar, né? Cada semana a gente tá falando sobre uma temática diferente, né? Falamos sobre o EAD, falamos sobre a rota da programação e da robótica, falamos sobre a importância da aprendizagem criativa, né? Que a robótica ela é apenas a ponta do iceberg. Então, e a criatividade que realmente é uma das grandes habilidades aí do futuro, né? Para que a gente consiga lidar com as mudanças imprevisíveis. Então a gente usou os pilares ali da aprendizagem criativa, né? Do MIT, né? Projetos, paixão, pares e play. E nessa semana a gente está falando, né, sobre uma nova temática, que é basicamente a robótica como um espaço de mudança social, né? Então, eu vou mostrar, né, a ideia ao longo dessa semana, é a gente focando nisso, né, que é mais do que conteúdo, é realmente um elemento, uma coisa capaz de transformar a própria sociedade. E é isso, né? Isso que eu vou, inclusive, o tema, apesar de ser o tema da semana, eu vou introduzir bem esse tema hoje, né? Vou falar sobre isso hoje. E antes eu queria falar, vocês viram que legal? Eu tenho um fundo novo agora. Tem um fundo novo, um fundo high-tech, então não vai ser mais post-its laranjas, vai ser agora esse novo fundo aí. E tá bem legal, é bom que vai dar um ar mais bacana aqui para as nossas lives, para os vídeos em geral que vão rolar por aqui. Bom, pessoal, ontem a gente fez uma live super legal, né, com o André. O André é de um projeto chamado Robótica Sustentável no Ceará. E acho que o relato dele foi bem alinhado com a temática dessa semana, né? Então era um professor de escola pública, ainda é um professor de escola pública, professor de biologia, caiu meio de paraquedas porque tinha acabado a bolsa. E aí o André começa a ver aquele processo de baixo engajamento dos alunos e tudo mais e procura fazer algo diferente, né? Então, o que o André faz? Ele começa a coletar coisas sucatas, né? Ele tem uma forte pegada já de sustentabilidade e tudo mais, e percebe que é possível criar tanto elementos com sucata eletrônica, como fazer artes, como fazer várias outras coisas, mas realmente a questão da robótica acaba sobressaindo, né? E o processo de transformação é incrível, né? Eu não conhecia tão a fundo a história, então para mim foi surpreendente também entender todo o processo dele, né? De ver que ele foi, inclusive, hoje ele está em parceria com os próprios alunos, né? Então eles estão numa startup, né? A Robótica Sustentável é uma startup onde quer exatamente entregar conteúdo para professores para replicar, né, todo esse processo da robótica e da sustentabilidade. E hoje eu quero falar exatamente sobre usar a robótica, né, como uma ferramenta de mudança social. E de onde veio isso, né? Eu lembro uma vez não, né? Não faz tanto tempo assim, quando eu estava divulgando a Semana da Robótica em sala de aula, que aconteceu há uns um mês e meio atrás. Enfim, né? A gente publica e tal, e aí no Facebook teve uma mulher, não conheço, e ela apareceu, ela meio que veio confrontando, assim, falando, que robótica, que a robótica vai ajudar na transformação social, o que a robótica é capaz de trabalhar no combate ao racismo, o que a robótica é capaz de, tipo assim, de fazer, de trabalhar nessas questões sociais. E assim, ela foi num sentido meio de enfrentamento mesmo, né? E assim, a internet ela é um lugar, vamos dizer assim, né? Um lugar indócil, né? As pessoas elas são mais agressivas na internet. A gente que vai no dia a dia ali, conhecendo um pouco dessa jornada, percebe o quanto algumas pessoas acho que se permitem, né? Ser mais incisivas. Mas tem várias coisas que fazem sentido nesse questionamento dessa pessoa, que acho que é uma professora, né? Porque qual é o primeiro grande problema ali, né? Acho que o primeiro desafio, né, de pensar como a robótica ela é capaz sim de trazer toda essa transformação, né? E é isso que eu vou estar falando ao longo dessa live, é que às vezes se você pensar no ensino de robótica puramente para um expertise técnico, para um expertise, as pessoas vão aprender expertise, então, assim,
talvez não seja tão válido, né? Talvez, não é que não seja válido, é válido. Mas entra naquele primeiro confronto que é entender qual é o papel da escola. E muitas vezes as pessoas acham que o papel da escola é um papel puramente técnico, ou seja, de formar as crianças, por exemplo, no mercado de trabalho, para trabalhar e tudo mais. Só que não é isso, né? A gente sabe que não é isso. A escola ela tem um papel muito maior e o papel dela é exatamente formar cidadãos, ou seja, eu me compreender como um cidadão, me compreender como alguém que faz parte da comunidade e como é que eu posso agregar para essa comunidade. E não apenas formar pequenos trabalhadores, pequenos, né, robozinhos, né, por assim dizer, não. Então eu acho que foi a cutucada dela foi muito nesse sentido, né, de não é só para ficar formando, trabalhando no expertise técnico e tudo mais, a gente tem que trabalhar na formação do cidadão. Isso assim, eu estou presumindo, né, e na verdade vou direcionar minha conversa nisso, não sei o que ela estava pensando, assim, ela não me respondeu mais, mas eu imagino que é isso, e talvez se a gente se limita a achar que essa é a questão, realmente a gente está vendo as coisas de uma forma rasa. Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a robótica, ela não... Ela, assim... A outra coisa também, na verdade, né? Além dessa questão puramente técnica, quando a gente pensa, principalmente no âmbito de escola pública, existe uma coisa que eu até vou dizer que é uma crença limitante. Eu vou entrar nessa linha. De achar que a robótica, né? Porque você pensa assim, robótica, alta tecnologia, isso não pode ser trabalhado nas escolas públicas, né? Então, gente, desculpa, não estava esperando ninguém, espera só um minuto. Sim? Oi? Problemas técnicos. Realmente não era pra mim, ninguém respondeu. Bom, enfim. Onde eu tava? Robóticas para escolas públicas. Então, as pessoas pensam que é algo tão tecnológico, tão fora da caixa, que você pensa, poxa, esses meninos mal... Cara, não vou atender, não responderam. As pessoas não tinham... como é que fala? Sei lá, né? A gente mal tem infraestrutura e você fala em robótica, é um tanto... né? Você fala, poxa, é algo muito fora da realidade. E também é uma crença limitante que a gente já viu alguns casos, e eu vou citar outros casos aqui de qual é o nome disso aí. A André tá perguntando, qual é o nome da startup da inclusão de robótica? Chama Robótica Sustentável, tá aqui no Insta, Robótica _Sustentável, só procurar lá, é o André. Beleza? André, é o 2 Andrés, né? Vê lá com ele o que vocês podem implantar aí, tá bom? E assim, primeira coisa, né? Na verdade, vamos pensar no histórico da sociedade, né? O que acontece? Vamos pegar um período ali pré-revolução industrial. Antes da Revolução Industrial, o que a gente tinha? A gente tinha uma sociedade predominantemente rural, né? Uma sociedade que o grande fruto dela era agricultura, pecuária e tudo mais, então era uma grande parte de camponeses. A gente tinha uma burguesia, por assim dizer, né? Pessoas que ganhavam ali dinheiro a partir do comércio e tudo mais, e tinha ali uma nobreza, né? Os reis, aquela galera toda lá que não fazia muita coisa, pegava os impostos e ganhava dinheiro. Bom, então o processo de produção era esse, né? As pessoas, elas tinham ali uma produção nas cidades eram menores, né? Era um processo artesanal, então tinha o sapateiro, tinha várias outras profissões mais artesanais, muito campo e essa galera, beleza. Quando aconteceu a Revolução Industrial, o que a Revolução Industrial fez? Algumas máquinas conseguiram automatizar, né, o processo de produção. E isso muda completamente a estrutura social. Ou seja, a gente continua tendo vários camponeses, tal, tem ali o pessoal que... essa burguesia, esses comerciantes, mas tem o pessoal da área industrial e começa a ter os trabalhadores do chão de fábrica. Então, assim, esses trabalhadores do chão de fábrica, né, muda completamente a forma como as pessoas trabalham, muda completamente a forma como as pessoas convivem e tudo mais. E assim, uma cena, né, que é emblemática, né, para essa questão do trabalho industrial, dessa vida na cidade, seria aquele vídeo ali na década de 20, eu acho, de 2020, do Tempos Modernos, né? Então, não sei quem já viu, existe um vídeo, né, do Charlie Chaplin, em que ele está numa linha, numa indústria, e ele tem um trabalho repetitivo,
né? O trabalho dele, sei lá, era apertar um parafuso. E aí ele fica lá só fazendo esse movimento de apertar o parafuso. E aí quando ele sai do trabalho, ele fica com aquele tique nervoso, né? De apertar o parafuso e tal. Tem aquela veia cômica, mas também tem essa veia de crítica mesmo, né? 1920, obrigado, Clauber. Essa veia crítica do Charlie Chaplin de mostrar, olha só, a gente está saindo das nossas casas, onde a gente passa 8, 10, 12 horas fazendo um movimento repetitivo para fazer parte de uma produção do pequeno parafuso do não sei o quê. Então, o significado do trabalho, ele começa a ficar tudo muito deturpado, né? E assim, é muito curioso, né? Isso traz vários questionamentos, né? Acho que o questionamento até que o próprio Chaplin queria trazer, né? Será que faz sentido, né, deixar um ser humano trabalhar nessas condições, né? E aí vem outro questionamento, né? Poxa, ou será que seria desumano fazer com que esse ser humano não tenha mais acesso a esse trabalho? Então é um conflito. Por que eu estou falando do ser humano ter acesso a esse trabalho? Porque cada vez mais a gente tem uma evolução das máquinas, tem uma evolução de elementos como a própria robótica, e isso faz uma mudança do nosso modo de produção, né? Muda completamente. Então, assim, as máquinas vão conseguindo ocupar mais espaços nessas fábricas, por exemplo, em várias outras coisas na nossa vida, e você tem ali, né, cada vez menos demanda para a atividade humana. E isso muitas vezes é visto de uma forma meio negativa, né? As pessoas pensam assim, cara, as máquinas estão roubando os empregos. E esses empregos eram dinheiro que essas famílias ganhavam e esse dinheiro fazia a economia girar. Então, caramba, as máquinas não são boas, porque elas pegam essas pessoas que já não estavam numa condição muito boa e deixam elas numa condição pior ainda. Só que essa também é uma crença limitante. Por quê? Porque, na verdade, ela traz até um presente, né? A gente falou ali, né? Pô, Charlie Chaplin, tempos modernos, aquela situação muito, degradante para o ser humano, né? O ser humano não foi feito para fazer atividade repetitiva. E cada vez mais a gente vê a máquina conseguindo substituir ele de uma forma muito melhor. Então você tira esse espaço e a gente fica com um vácuo, né? Poxa, o que essas pessoas, então, que não estão mais disponíveis para esse mercado de trabalho, o que elas vão fazer, né? Já que as máquinas estão fazendo melhor. Então, a gente achar que não tem espaço para essas pessoas é pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui quem já me acompanha já viu várias vezes compartilhar dados como esse, como por exemplo do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial fez um estudo, acho que uns 2, 3 anos atrás, dizendo que 65% das profissões dos próximos anos, dos próximos 10 anos, elas ainda não existem. Então, isso é só uma estimativa para mostrar que essa atividade, da mesma forma que a gente tem aqueles trabalhos tradicionais sendo ocupados por máquinas, estão surgindo várias outras coisas que os seres humanos são capazes de fazer. Então a dinâmica muda, né? Vamos dizer assim, que as cartas são reembaralhadas nesse processo. Então não é nem uma notícia boa, nem uma notícia ruim. É só uma atenção para a gente perceber que o jogo mudou, né? E cada vez está mudando mais. Então a gente entra em robótica, inteligência artificial. Poxa, existe biotecnologia, nanotecnologia. As mudanças acontecem numa forma avassaladora. E assim, o que acontece nesse processo? A primeira coisa é a gente ver as nossas escolas. Por quê? As nossas escolas são focadas em padrões. Então, da mesma forma que tinha lá o Charlie Chaplin no Tempos Modernos, você tem uma linha de produção na sala de aula. Carteiras enfileiradas, professor lá inserindo, né, o conhecimento, né, na cabeça do aluno e uma linha de produção de provas resolvidas. Então, a escola, quando ela é bem sucedida, ela é focada em padrões. Eu dou a mesma prova para todo mundo e todo mundo sai com a mesma formação. E assim, o que acontece? O que o computador é bom? O que o robô é bom? Ele é bom em seguir padrões. Ele é excelente. Quanto mais padrão você tiver numa atividade, mais fácil de você automatizar com programação, com robótica, inteligência artificial e tudo mais. Se você consegue seguir esse padrão, é muito bom. Ele consegue ser substituído. Então, quando as escolas trabalham a gente para ser padronizado, é um tiro no pé.
é um tiro no pé, porque a máquina vai fazer isso muito melhor do que a gente, isso não é nem saudável, né, pra gente, nem nada. Então, o ponto aqui é que a gente precisa de uma ressignificação da escola, né? E qual vai ser o papel do ser humano, né, nesse processo? Qual vai ser o papel das pessoas nessa jornada? Vai ser o seguinte, como é que elas vão se readaptar perante essas mudanças? Com a criatividade. Eu falei tudo sobre isso lá na Maratona da Aprendizagem Criativa, né? De que a criatividade ela é essencial porque ela permite a gente se readaptar perante essas mudanças imprevisíveis, né? Ou seja, a máquina ela tem mais dificuldade de trabalhar com coisas que não são padrão, com coisas que não são lineares, que não são parametrizáveis. E quem é melhor nisso? O ser humano. Então, o grande diferencial do ser humano nessa época de agora é ser humano, né? E por isso a gente tem que chegar à criatividade e tudo mais. E uma excelente forma de você fazer isso é utilizando ferramentas de robótica. Quando eu tive esse estalo na minha cabeça, eu achei quase uma ironia, né? Porque a gente tem os robôs, né, trabalhando cada vez mais de uma forma padrão, né, nas fábricas e tudo mais. E isso faz com que o ser humano tenha que mudar, que ele tem que ser mais criativo. E uma excelente ferramenta para ele ser criativo é exatamente trabalhar com programação e robótica. Interessante, né? Então, a programação, você saber essa expertise, ela consegue fomentar todo esse processo. Então, por que a robótica ela é uma ferramenta de mudança social para o primeiro ponto? Porque as cartas foram reembaralhadas, né? A educação mudou. Não é mais tão vantagem, né? As escolas, né? Poxa, a gente pensa assim, o que é uma escola boa? Pega assim, pensa na melhor escola da sua cidade. E você pensa, por que essa escola é considerada a melhor escola da minha cidade? Muito provavelmente é porque ela tem uma nota alta no Enem, ela aprova nas federais e tudo mais. Então, que ela é muito boa em formar padrões. Então, não necessariamente essas escolas de alto padrão, elas são boas, de fato, nesses quesitos que eu estou falando. E aí as escolas públicas, muitas escolas públicas, elas na verdade vão estar patinando, porque algumas não conseguem nem para seguir esse padrão, nem conseguir seguir nada, e as coisas vão sendo meio, vamos dizer assim, na tora. E logicamente, isso não é uma regra. Inclusive, eu já vi de vários colegas, né, e compartilhando várias histórias inclusive que a gente ouviu aqui nas nossas 20 lives, na nossa sequência de 20 lives, de que a escola, existe muita iniciativa boa na escola pública, mas muita mesmo. E eu arrisco a dizer que a escola pública, ela tem mais abertura à inovação. Ela tem mais abertura à inovação, porque se uma escola particular, ela vai querer ser inovadora, provavelmente ela vai sofrer muita resistência dos pais. Mas eu quero que meu filho passe no vestibular e tal. Então ela não vai conseguir, por exemplo, usar a criatividade como pilar, a não ser que o pai queira muito isso e tal. E a gente ainda não chegou nesse ponto. Eu, pelo menos, pelas coisas que eu observo, a maioria das pessoas ainda não chegou nesse ponto. E as escolas públicas, como vamos dizer assim, elas estão mais, entre aspas, ferradas, como elas estão numa situação mais complicada, elas vão tendo que se reinventar nesse processo, né? Então ela aceita, olha só, tem um projeto aqui de robótica, não sei o que, tem um projeto tal, e aí elas vão aceitando, né? E muitas escolas acabam tendo um processo muito interessante nessa jornada, porque elas vão aceitando várias coisas. Então, assim, a gente vê vários exemplos. Talvez o melhor exemplo de trabalho, né, com robótica em sala de aula, assim, que é mais impactante e talvez seja comum de todos, mas ainda assim eu faço questão de recontar essa história, ou contar, né, para quem não conhece. É o caso da professora Débora Garofalo. Quem é a professora Débora Garofalo? Gente, desculpa que teve uma ligação aqui e foi interrompida a live. Me dá um joinha para ver se vocês estão me escutando, tá? Eu vou continuando aqui e aí vou vendo se vocês mandam um joinha, tá bom? Então, a professora Débora Garofalo é uma professora da região de São Paulo e ela enfim, né, nas mesmas dificuldades de escola pública. Obrigado, André. Dificuldades de escola pública e tudo mais. Ela trabalhava numa escola que era rodeada, se não me engano, por 4 favelas. Então, assim, uma situação bem complicada, uma situação bem caótica. E a professora Débora,
ela queria, né, assim como várias histórias que a gente já ouviu por aqui, né, queria fazer diferente. E é engraçado, né? Ela foi se destacando com esse processo de robótica, mas o primeiro projeto, é até engraçado quando ela conta essa história, acho curioso. O primeiro projeto, vamos dizer assim, de robótica que ela faz em sala nem é um projeto com eletrônica, nem com sucata eletrônica. O projeto que ela faz é pegar um papelão, pegar ali tampinha de garrafa e tudo mais, então ela meio que faz um... Não é isso aqui, né? Mas vamos supor, ela pega uma coisa como essa e aí ela coloca ali palito de churrasco e coloca as tampas de garrafa e você coloca em cima um balão, né? Então, quando você assopra o balão, o carrinho vai andando. Uma atividade muito legal, muito simples, mas que... E aí, quando ela fez isso na sala de aula, ela se surpreendeu o quanto os alunos ficaram doidos com aquela atividade do balão. Papelão, balão, canudinho e tampa de garrafa. Foi isso. Foi esse o primeiro passo. E aí ela começou a fazer mais atividades mão na massa, começou a trabalhar com sucata, começou a trabalhar com robótica, começou a fazer essas atividades, essa coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí ela entra num ponto que é primordial, né? Num questionamento que é essencial para cada professor, que não é apenas tratar de equipamentos, mas assim, ela pensou, beleza, a gente vai trabalhar robótica, a gente vai trabalhar essas coisas, né? Então, não basta a gente trabalhar apenas isso. Como a gente vai gerar um valor para a comunidade, vamos ver o que a comunidade precisa e o que esse nosso conhecimento pode ajudar a resolver um problema da comunidade. Então ela começa a trazer a questão da realidade para os seus alunos. Então, qual é o problema? Eles estão pensando vários problemas. Um problema perto da nossa escola é o problema do lixo. Muito lixo, muito lixo, muito lixo. E esses alunos vão fazer o quê? Vão catar esses lixos, vão conseguir separar esses lixos, vão saber ali o que tá lixo bom, lixo ruim, o que dá para descartar, o que dá para aproveitar. Vai usar muito sucata, robótica e vai começar a construir coisas. Se eu não me engano, eu já vi algumas reportagens, então eu não vou... Algumas falam em números diferentes, mas algumas falam em 500... Não, como é? Uma tonelada... Umas falam em 1 tonelada, outras falam em meia tonelada de lixo coletado. Olha o tanto, isso feito por alunos. Então eles coletaram uma quantidade imensa de lixos e usaram esse elemento do lixo para dar vida às próprias criações. E assim, o projeto ele ganha um destaque tamanho. Por exemplo, a professora Débora foi aprovada como uma fellow do MIT no desafio de aprendizagem criativa, né? Então viajou para Boston e tudo mais. E esse foi o prêmio pequeno, porque ela ganhou um prêmio que fez ela se destacar não só a nível nacional, mas a nível mundial. Ela chegou até os top 10, né, entre os 10 primeiros do Global Teacher Prize. O Global Teacher Prize é considerado o Nobel da Educação. Foi a primeira professora, né, brasileira que chegou no top 10 dos 10 maiores professores do mundo. Vou repetir porque essa informação tem que, mesmo que esteja muito já na nossa cabeça, quem já sabe sobre isso. Gente, uma professora de uma escola pública de São Paulo está entre os 10 maiores professores do mundo por trabalhar com robótica e sucata. Então é possível e olha o impacto que isso pode gerar. Então hoje a professora Débora faz um trabalho super bacana na Secretaria de Educação de São Paulo, né, onde ela está sendo uma multiplicadora desse tipo de atividade. Então é isso, assim, basicamente eu falar para vocês assim, você quer ser o melhor professor do mundo, quer estar entre os 10 melhores do mundo, comece a trabalhar com robótica e sucata, né? Olha o potencial desse tipo de coisa. Então, a professora Débora é um exemplo emblemático disso, inquestionável nesse quesito. Mas existem vários heróis anônimos que às vezes a gente não tem ideia também. Ontem a gente falou do André. O André falou ontem um número que me surpreendeu mais ainda. Ele falou em 5 toneladas. 5 toneladas de lixo coletado. 5 toneladas. Né? De começar a fazer toda uma estrutura de economia criativa na região. Cara, isso é muito louco. Isso é surreal. Então, assim, a gente vê a história do João Paulo, do Robótica Sucacional, né? Lá em Alagoas, também super inquieto, com os alunos apáticos. E aí vai
pega, né, impressoras, pega várias coisas, coloca os alunos para desmontar, né? E começa a fazer esses projetos, e começa a fazer várias coisas, começa a fazer projeto com sucata e muda a perspectiva das escolas. E assim, é muito comum a gente tem que sair dessa nossa inércia, né? Eu quero bater muito numa tecla aqui, que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, mesmo que tudo seja muito difícil. Poxa, lá na segunda semana, das 20 lives da Nova Educação, eu falei da rota da programação e da robótica. Poxa, eu falei de programação desplugada. Programação desplugada, você aprender conceitos de programação sem usar computador. Falei de sucata eletrônica, como dar os primeiros passos na sucata eletrônica. Mostrei softwares gratuitos, Scratch, Code.org, para você dar esses primeiros passos. E se você quer andar na robótica, já quer dar os primeiros passos na robótica mesmo, integrar eletrônica, integrar programação, fazer sistemas automatizados, poxa, usar o Arduino, que é o melhor custo-benefício que eu conheço. Né? Um kit de Arduino ali, R$120, às vezes você encontra por R$80. Um kit para cada 2, 3 alunos. Então você consegue fazer esse tipo de mudança, né? Mesmo que comece na programação desplugada, né? Mas faz com que você tenha. Porque assim, as pessoas, Luan, mas poxa, na minha escola eu não tenho apoio da diretora, eu não tenho apoio dos colegas, a gente não recebe investimento e assim, várias das coisas que vários professores argumentam comigo são argumentos, inclusive, reais. Eu não estou falando que tá certo e que as coisas deviam ser assim, não deviam. As pessoas realmente deviam, os professores deviam ser mais respeitados e ter mais valorização e tudo mais. Só que são coisas que fogem muito ao nosso alcance. E a gente vê pessoas que já conseguem realizar. E quanto mais histórias de pessoas que conseguem realizar, mas a gente consegue se inspirar para fazer coisas diferentes. Teve uma vez que eu vi uma história não, uma comparação, uma analogia feito pelo João Kepler. O João Kepler, ele trabalha com investimentos, né? Ele é investidor, e ele falava assim, se você está andando numa estrada e você vê um carro parado no meio da estrada, na beira da estrada, e a pessoa ali com o dedo para cima, você para? Não sei, talvez não. Mas você acha que a chance de você parar, de alguém parar para aquela pessoa, se aquela pessoa, mesmo que aquele carro não esteja funcionando, mas ela esteja lá empurrando aquele carro, você acha que quem tem mais chance de ser ajudado? A pessoa que está empurrando o carro ou a pessoa que está parada só com o dedinho para cima? Bom, eu não sei. Para mim, eu acho que a pessoa que está empurrando, ela tem mais chance de ser ajudada. Então, existe um ímpeto nosso como ser humano de ajudar mais as pessoas que já estão tentando, de alguma forma, tentando com que ela faz. Então, ao invés da gente pensar assim, quando eu tiver o investimento, quando eu tiver a valorização, quando eu tiver isso, tiver aquilo, eu começo a trabalhar. E não, cara. Seja a pessoa que está empurrando o carro. Eu acredito nisso, realmente acredito nesses processos de mudança. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? As coisas, quando a gente começa a agir, as coisas começam a acontecer. Quando o João Paulo, do Robótica Sucational, começou a falar assim, ele falou, olha, eu comecei do zero. Poxa, eu tinha lá, vi lá a loja de eletrônico e eu comecei a fazer e começou a executar do zero, do nada. E hoje, e no final da live lá, ele falou assim, que a escola, que a secretaria ia começar a investir. Agora você pensa, a nível de uma secretaria de educação, se ela tem, sei lá, um monte de escola para investir, a primeira escola que ela vai investir vai ser a escola que já está fazendo alguma coisa, ou a escola que nem começou ainda, mesmo que começou capenga? Ela vai investir naquela que já tentou fazer alguma coisa, que já tem alguma expertise. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? De começar a mover com o que a gente tem, da gente começar a trazer pequenos resultados, que isso vai trazer os grandes resultados. Não adianta a gente olhar para fora. Não adianta a gente ficar esperando a solução vindo do além. Rapidinho, só agradecer aqui o Rafael do Trator Brains, né? Foi ele que fez esse cenário aqui, ficou muito massa mesmo, Rafael. Bom, e continuando então, da mesma forma que a gente estava falando ontem com o André, e o André fala assim, começou lá na escola,
viu que os alunos estavam desmotivados, quis fazer alguma coisa diferente, começou a fazer o projeto sustentável. E assim, o André não ganhava R$ 1 a mais para fazer aquilo. Fala assim, olha só, aqui tá a coisa de hora extra. Não, ele, cara, vou fazer. E aí vai fazendo, e os alunos vão tendo resultado, e começam a viajar, mostra tech, não sei o quê. E aí chega um momento em que eles conseguem até estruturar uma coisa que vira uma empresa. Vai começar a estruturar uma empresa com os alunos e hoje tem chance de ganhar ganhar uma grana bacana, uma grana razoável. Ou seja, isso trouxe até impacto financeiro para a vida dele e para a vida dos seus alunos. Então assim, se a pessoa ela já foca naquele começo, mas não dá, mas é difícil, o que eu vou ganhar fazendo isso? Ninguém está enxergando o meu trabalho. Faz, porque a gente não sabe. Isso quer dizer que se você fizer, vai acontecer a mesma coisa com você? O que aconteceu com o André e o João Paulo? Eu não sei. Mas assim, eu te garanto que se você ficar parado e esperar a coisa vindo além, aí vai ser mais difícil. Aí a chance é quase zero. Quase zero. Então assim, a gente tem que juntar forças, né? E é para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para ajudar, para dar forças, para mostrar elementos, para mostrar estratégias, para mostrar temáticas, para ajudar você. E se você se sente aflito e sozinho, porque você vai se sentir se você já não se sente. Se você já não se sente assim, porque trabalhar com inovação em sala de aula é uma dor. Andar na contramão é uma dor. Vários colegas às vezes olham estranho, às vezes a gente não tem apoio das pessoas. Mas a gente tem que juntar com quem está fazendo. A gente tem que prestar atenção com quem está querendo fazer diferente. Para a gente ganhar energia. Para a gente continuar seguindo em frente. Porque vale a pena. Vale a pena. Quando você vê exatamente a transformação na vida de um aluno que tinha tudo para ser nada, né? É isso. E eu acho que a robótica ela traz uma mudança assim, exponencial. E, por exemplo, assim, o que acontece? A gente fica focado, aula tradicional e tudo mais. Eu já devo ter usado esse exemplo aqui também, mas eu gosto muito de repetir esse exemplo. O Singapura. Singapura, uma excelente referência em educação no mundo. Lá na prova do PISA, ela tá ali, se ela não é a primeira, ela tá pelo menos no top 3 há uns 20 anos. Então, assim, Singapura deveria estar confortável com a sua situação. Mas o que acontece? Vários desses alunos, quando vão para o mercado de trabalho, não conseguem trabalhar com criatividade, não conseguem se readaptar, não conseguem trabalhar com correr riscos, né? Eles conseguem fazer muito bem aquilo que eles aprenderam, o beabá que eles aprenderam lá na escola e tudo mais, né? As coisas que eles foram formados para fazer. Mas qualquer coisa diferente disso eles não conseguem fazer. Então, assim, beleza, a prova do PISA, quem sou eu para questionar a prova do PISA, né? Ela vai trazer alguns parâmetros e tudo mais, mas ainda assim existem variáveis e pontos que até o top 1, top 3, né, que a Singapura está tendo que olhar. Isso quer dizer que o Brasil está bem? Né? O Brasil está lá nas últimas posições do PISA. O Brasil está bem? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem que realmente mudar várias coisas, mas às vezes a gente tem que olhar com outro tipo de métrica. E por isso, eu acredito que assim, a gente não precisa passar por toda a jornada. E para fazer essa passar por toda a jornada, eu vou fazer uma comparação. A comparação é a seguinte. Na África, beleza? A África, a África ela nunca teve uma boa infraestrutura de telefonia fixa. Nunca teve. Né? Tipo assim, comparado ao que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, ela não teve. Se a gente pega, qual seria ali o progresso da telefonia? Você ter a telefonia fixa, depois a telefonia móvel, né? Beleza, tranquilo. Quando chega ali no ano 2000, mais ou menos, você faz ali um balanço entre os africanos, você vai ver que apenas 2% tem acesso à telefonia móvel. 2%. Só que quando você chega em 2009, esse número aumenta para 28%. Então, um salto super considerável. 9 anos, 28%. Em 2013, 5 anos depois, esse número chega a 90%. Ou seja, em 13 anos você saiu de 2% para 90%.
E a África não precisou passar por uma estrutura linear de, vou montar primeiro a infraestrutura de telefonia fixa para depois eu começar a ver a estrutura de telefonia móvel. Não, ela dá um salto tecnológico. É quando a gente fala que nós estamos vivendo em uma sociedade, que a gente está em mudanças exponenciais, é isso que quer dizer. Que a gente não precisa passar passo a passo, né, da mesma forma que todo mundo passou. Então, a gente não precisa... E aí eu vejo muito isso com a nossa educação. Né? A gente fala assim, poxa, o Brasil tá ali nos últimos do ranking do PISA, né? Realmente não tem nada assim de, nossa, que bacana. Não, realmente tem muita coisa que mudar. Mas a gente não vai precisar fazer exatamente a mesma trajetória, por exemplo, que Singapura. A gente não precisa fazer isso. A gente já pode ir direto para esse âmbito mais tecnológico de aprendizagem criativa, de robótica, de já preparar e focar os alunos para os desafios do século XXI. Então, assim, a gente não precisa fazer passo a passo, a gente já pode dar esse salto, a gente já pode focar nisso. Então, a gente pensar assim, a gente está 50 anos atrasado, cara, a gente pode ter uma mudança exponencial. Da mesma forma que a África teve com a telefonia móvel. Da mesma forma que, provavelmente, o que acontece com ela? Sei lá, vamos fazer estradas, né? Vamos fazer uma infraestrutura para passar caminhões e carros. Não, às vezes vários transportes de remédios, vi uma vez isso. De transportes que são feitos por drones. Então, ao invés de você fazer uma super infraestrutura, ele tem a transmissão com drones. E a mesma forma que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer com a nossa educação. A gente já tem exemplos. Citei 3 para vocês. Débora Garofalo, o André e o João Paulo. Né? Saltos que a gente pode fazer. E essa é a mudança social. Né? A gente... parar de pensar que talvez assim, não, os alunos ricos, privilegiados, eles estão numa situação muito melhor. Não sei até que ponto. Lógico que estão, assim, tem vantagens, mas está todo mundo meio perdido nessa nova circunstância. E não trabalhar com robótica, com essa criação em sala de aula, até para as comunidades menos privilegiadas. Então a gente tem exemplos de como fazer isso, exemplos de como realizar esse salto. A gente não precisa de muito equipamento para isso. Eu te digo com convicção, o maior desafio, e é por isso que eu bato nessa tecla, é a mudança de mentalidade. A mudança, tipo assim, de você olhar um professor em sala de aula e ele fala assim, poxa, mas eu fiz isso a minha vida inteira, eu fiz isso há 10, há 20 anos. Como é que eu vou fazer diferente agora? É muito desconfortável. Gente, é desconfortável para mim. Se eu fosse fazer uma coisa que eu faço a mesma coisa há 20 anos e alguém falar que é diferente, cara, eu não vou mudar do dia para a noite. Só que a gente tem que perceber a quantidade de ineficiência que isso tem. Né? A gente tá... Olha só, o nosso modelo Chaplin para a educação é o aluno armazenar um monte de informação. Poxa, mas no celular já tem um monte. Eu já consigo acessar ali rápido. Só que aí eu tenho um outro problema. Eu tenho um monte de informação. Eu tenho várias informações que eu nem sei. Metade dela nem sei se é verdade. Ou então sei, mas o que eu consigo fazer com essas informações? Quando eu era mais novo, eu tinha que ir para fazer um trabalho de escola e pesquisar, eu tinha que ir numa biblioteca. Pegava lá aquelas Barças, né? Não sei quem já passou por isso também. E aí a Barça era maravilhosa, né? Porque você podia lá e via lá os dados e tudo mais. Aí quando era melhor assim, tinha ela em CD, né? Ou era em carta ou era o Barça. E nossa, as pessoas compravam lá as enciclopédias e tudo mais. Hoje você tem acesso a essas informações. Então os alunos têm que trabalhar nesse novo paradigma. E essa é a nossa responsabilidade aqui. Então sim, a robótica ela vem como uma ferramenta de mudança social. Ignorar isso, aí sim talvez seja um desserviço. Beleza? Pessoal, então é isso. Esse era mais ou menos o recado que eu tinha para dar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí, tá bom? Recadinhos importantes, né? A gente... Semana que vem vai ter workshop professor da área digital. Então é um evento também online gratuito, só não vai ser ao vivo, tá? Onde eu vou explicar como você pode dar esses primeiros passos, né? Então assim, ao longo dessas 20 lives,
a gente falou coisa pra caramba e talvez alguém tenha se perdido no meio do caminho. Então, assim, se você quer uma coisa mais assertiva, mais direta ao ponto e que vai poder te ajudar, se inscreve lá no Workshop Professor da Era Digital, que vai ser bem bacana. Vai começar os vídeos dia 11 de maio agora, segunda-feira. Outra coisa também, amanhã a gente vai ter convidado também. E vai ser muito legal, porque geralmente aqui, acho que todas as vezes eu chamei um professor. E dessa vez eu vou chamar um professor também, mas eu vou chamar... Ele foi um aluno primeiro. E ele foi um aluno e eu vou mostrar como esse aluno ele foi impactado pela robótica. Ele estudava numa escola pública na região de periferia aqui de Brasília. E a escola começou a se destacar na robótica, ele começou a se destacar na robótica, chegou até ao pódio da Olimpíada Brasileira de Robótica, né, terceiro lugar, e hoje ele ajuda a tocar uma escola de robótica. Então, assim, um guri com 20 anos que faz um trabalho incrível, Vitor. Então acompanha aí, se você quer ver, né, quem é uma pessoa que foi transformada pela robótica. Então, ao invés de a gente falar da nossa vida em sala de aula, vamos ver quem foi transformado pela robótica. Então, amanhã, 5 horas, a gente vai ter isso aí. O Jorge está perguntando como você define a relação entre educação STEM e ensino maker. Pô, isso aí é o assunto para uma live, hein? Mas tá, vou tentar responder rapidão. STEM, para quem não sabe, é uma abreviação muito conhecida nos Estados Unidos, que é Science, Technology, Engineering, Math, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ela surgiu exatamente como uma proposta de não deixar as matérias em compartimentos, né? Principalmente na questão das ciências exatas, para incentivar a questão das ciências exatas, que era sempre um tanto abstrata. E o STEM ele surgiu nessa proposta, né? De juntar esses conceitos e trazer uma metodologia mais prática. E tem tudo a ver com o ensino maker, né? O ensino maker, né, que esse ensino baseado em projetos, ensino mão na massa e tudo mais, ele vem como um ferramental que se encaixa perfeitamente no STEM. Na verdade, existe uma outra sigla, tem várias, né? Mas tem uma sigla que eu acho até mais legal que o STEM, que é a STEM. Que é a mesma coisa, se eu fosse falar em português, seria STEM, né? Que vai ter um A entre o E e o M, que é a parte da arte, né? Então é ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E assim... Isso é mais interessante porque a gente entra na questão da criatividade, né, da expressão pessoal e que também ela é essencial para essas habilidades do futuro. Então, a questão do ensino maker, ela está relacionada muito a essa questão do STEM. E que acaba a gente aqui meio que importa, né, essas coisas dos Estados Unidos e tudo mais. Lá é uma política pública, né, tipo assim, realmente tem a questão do STEM. E aqui no Brasil, várias pessoas pegam uma sigla e falam, ó, a gente está se baseando nisso aí. É uma proposta interessante, assim, mas tem tudo. Na verdade, é difícil dizer o que deixa de ser STEM, mas não é maker, e o que é maker, mas não é STEM. Eu acho que essa pergunta é mais difícil de responder. Beleza? Espero que eu tenha conseguido responder para você, tá bom, Jorge? Se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, fica por aí. A gente tem o nosso Telegram. Terminando aqui, vou mandar o resumo no Telegram. E vocês... E é isso, pessoal. É porque eu tô pensando aqui, eu queria que vocês deixassem o comentário se vocês mais gostaram na live, mas eu queria que vocês respondessem lá onde está escrito Live 17, onde está o verdinho de falar se o maior aprendizado. Beleza? Então deixa lá esse feedback, se vocês puderem responder isso pra mim. Beleza? E é isso aí. Amanhã a gente volta pontualmente às 5 da tarde para falar com o Vitor, beleza? E agora eu vou lá pro Telegram fazer o resumo da nossa live de agora. Valeu, pessoal. Grande abraço.